pessoal, sejam bem-vindos. A Escola Judicial do TRT4 iniciando uma atividade adequada aos novos tempos. Estou esperando vocês entrarem e esperando também o Rodrigo entrar. Obrigado a presença de todos. Opa, Rodrigo, tudo bem? Como é que tá, César? Tudo bem? Boa noite. Aí. Tudo certo? Tudo certo. Como é que você tá aí? Beleza. Estamos já com 170 participantes, né? Uma honra para a gente. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos que estão chegando agora. A gente está iniciando uma atividade diferente por conta dos novos tempos. Nós estamos tendo uma atividade acadêmica, cada um nas suas casas, como as ordens da Organização Mundial de Saúde impõem, né? Mas por um convite do empregador Ricardo Costa, diretor da Escola Judicial, estamos aqui começando uma live sobre as medidas trabalhistas de enfrentamento da pandemia do coronavírus. Pode falar, Rodrigo, a sua palavra. Pois é, César, vamos iniciando aí esse novo mundo. Aliás, essa pandemia tem nos ensinado muitas coisas novas, né? A gente tem que aprender a trabalhar de forma contínua em casa, aprender novas rotinas e, no meu caso, a gente tem que aprender também a fazer lives, né, pelo Instagram. É uma nova habilidade aí que a gente está aprendendo. Mas o nosso tema é um tema bastante amplo e por incrível que pareça, a cada dia nós escolhemos um título acho que diferente, de se chamado Coronavírus e o Direito do Trabalho de Emergência, porque esse é o momento que a gente está vivendo realmente de necessidade de pensar novos horizontes e novo conteúdo também do direito do trabalho, da relação a esses novos momentos. Mas eu queria primeiro apresentar meu colega e amigo, César Zucati Prit. César é juiz do trabalho lotado na terceira vara do trabalho de Canoas, é Juris Doctor pela Universidade Internacional da Flórida, dos Estados Unidos, é membro da Comissão de Jurisprudência e conselheiro da Escola do TRT do Rio Grande do Sul. Isso me permite, César, não colocou no currículo, mas eu vou fazer constar, porque é importante, é também membro do grupo de estudos Análise Normativa do Tribunal, e é um grupo de estudos que tem sido muito ativo nos últimos tempos, inclusive produziu 7 enunciados explicativos, hermenêuticos sobre essa nova normatividade, e César tem sido essencial na compreensão desse novo mundo do direito do trabalho que se inaugura agora, para o bem ou para o mal, com esse novo ambiente de pandemia. César. Rodrigo, eu agradeço as palavras a esse grupo de estudos da Escola Judicial, num ambiente em que há uma profusão de normas, essencial, eu diria, para que incitar, digamos assim, a partir de um grupo menor, trazer o debate para os magistrados, trazer para o público, para os advogados, o público externo, começar a amadurecer, sedimentar essa profusão de normas e os conflitos que existem, conflitos entre as normas em si, conflitos entre as leis e medidas provisórias que estão sendo editadas e a Constituição. É essencial que a gente faça uma decantação disso, debatendo. Queria apresentar o colega e amigo Rodrigo Trindade, né? Ele é juiz titular da Vara de Trabalho de Frederico Westphalen, mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Direito Laboral pela UDELAR, Universidade da República, né? Montevidéu, e o nosso ex-presidente da Amatra 4, muito ativo em várias causas nobres aí da defesa do nosso querido direito do trabalho. Vamos começando então, Rodrigo? Vamos. Eu acho que a gente pode começar do começo, César. E começar do começo é definir, eu acho, nesse novo ambiente, a gente vai falar de vários temas. Vamos tentar, dentro desses 50, 55 minutos que nós temos aqui, que o Instagram nos permite, tentar tratar de todos os normativos. Mas para começar a tratar e assentar
essas nossas bases, eu gostaria, César, que a gente iniciasse, e essa é a minha sugestão para ti, de que nós começássemos falando sobre as bases epistemológicas desse novo direito do trabalho, do direito do trabalho de emergência. Porque ao longo desse nosso caminho de hoje, estrito senso, da nossa live, e na análise dos processos judiciais que virão, a gente vai precisar definir um assentamento, mas as bases para análise, para hermenêutica, de como ver, de como unir essas normativas que vão surgindo agora. O que te parece, César? Quais seriam essas bases epistemológicas? A partir da onde a gente deve sair para que alcance uma boa interpretação de todos esses normativos, César? Olha só, eu vou pedir só uma pausa, que o pessoal da Escola Judicial está me pedindo para fixar aqui na parte de baixo da tela o comentário onde tem o link para quem é servidor do nosso tribunal, servidor e magistrado do nosso tribunal ou das outras escolas judiciais, dos outros TRTs que estão nos assistindo. Clique nesse link. Eu vou pedir para a Camila mandar de novo o comentário para ele aparecer aqui embaixo e eu poder fixar. Só mais um segundinho. Tá, então, só para explicar, essa nossa atividade é uma atividade aberta para o mundo, para o planeta, mas ela cumpre o objetivo da Escola Judicial de fornecer formação para os juízes, para os magistrados e para os servidores da nossa Escola Judicial. Nós temos obrigações legais de ter horas de formação e também permite que as escolas irmãs, as escolas de governo, especialmente as outras escolas judiciais, os funcionários, magistrados, agentes políticos, todos que participam, também possam utilizar esse período para que contem na sua formação também, nas suas horas de formação. Então, nós temos essa dupla utilidade, essa dupla função hoje aqui, que é de auxiliar nos objetivos formativos das escolas e também prestar informações, impressões e esperanças para todos que nos assistem. Conseguiu aí, César? A gente está aprendendo aos poucos. A gente fez esse Instagram, né? Olha só, na bio da Escola Judicial, no perfil, foi colocado esse link. Eu não estou conseguindo agora fixar o comentário. Eu vou aproveitar um momento depois que o Rodrigo estiver falando e eu vou tentar fixar. Mas, de qualquer forma, o pessoal vai poder clicar na bio do próprio perfil da Escola Judicial e se cadastrar. Mas então a gente estava falando, César, das bases epistemológicas, né? A partir da onde que a gente deve iniciar a análise? Da onde a gente deve se assentar? Porque eu acho que a qualidade de toda a nossa análise depende essencialmente da onde a gente parte. Certo. Eu queria fazer o seguinte comentário. Nós estamos em um momento de crise e é natural que, neste contexto, nós tenhamos que ter uma interpretação flexível e prática, uma interpretação teleológica. E, geralmente, na exposição de motivos dessas normas e no primeiro, na ementa da norma e no artigo 1º, eles declaram qual o objetivo. E em todas essas MPs que estão surgindo, geralmente o objetivo ilustra o equilíbrio entre a manutenção da atividade econômica e a manutenção de emprego e renda. Então, qualquer interpretação desconectada com as outras normas, desconectadas com este objetivo, que geralmente está como introito da própria norma, vai nos trazer resultados incompatíveis com o próprio objetivo da norma. Ou seja, eu não posso nem ao mesmo tempo ter uma interpretação que dê um poder absoluto para o empregador, aniquilando, utilizando-se, aproveitando-se deste momento de cataclisma mundial para aniquilar a dignidade, a possibilidade de sobrevivência dos trabalhadores, e, por outro lado, eu não posso ter uma interpretação tão rígida de modo que eu tire a finalidade da norma e deixe as empresas numa situação de penúria que vai gerar falência, vai gerar emprego em massa. Passo a palavra para o Rodrigo. Sim, eu acho que é por aí mesmo, César.
Acho que tu conseguiu aprender bem, e eu concordo com isso tudo, da necessidade de compreender o objetivo maior de todas as medidas provisórias que vêm surgindo, e essa, eu acho que me parece, essa é o grande link, a ligação entre elas, do objetivo de preservação de postos de trabalho, postos de preservação de renda. Creio aqui também que é importante a gente pontuar uma característica hermenêutica que não é exatamente jurídica, mas é uma necessidade fática. É a circunstância de que essa situação vai criar prejuízo para todos. Então, ninguém vai sair incólume, ninguém vai sair da forma como apareceu. Mas há necessidade, e essa é uma função importante que nós, magistrados, temos, de modo geral, todos que trabalham com direito, de reconhecer a necessidade de estabelecer regras jurídicas de imputação, de definição de responsabilidades, e que devem ser estabelecidas a partir de uma condição fática de diferenças de capacidades econômicas dos envolvidos. Empregados vão ser prejudicados? Sim. Empregadores vão ser prejudicados? Vão ser também. Mas é importante que se analise, se verifique todas as situações concretas para definir o potencial de prejuízo a ser imputado a partir das condições muito próprias de cada relação jurídica que nos cabe analisar. O microsistema trabalhista tem regras já previstas sobre isso. Nós vamos falar sobre o fato do príncipe, sobre força maior, sobre as instrumentalizações que são feitas as medidas provisórias sobre esses temas, mas é importante registrar que o nosso microsistema trabalhista já tem essas previsões de como enfrentar, pelo menos em grande parte, de modo geral, tem essas previsões. Reconhecer que há diferentes capacidades econômicas dos envolvidos para fazer frente a esse novo ambiente. Empregados e empregadores não exatamente estão no mesmo barco, porque têm capacidades econômicas diferentes para enfrentar os efeitos econômicos dessa pandemia, e creio que os grandes balizadores aqui, o grande balizador é a Constituição Federal. Né? Acho que a gente vai ter chance de fazer a defesa desse velho livro que nos momentos de crise precisa ser lembrado como nosso grande balizador, definidor das nossas ações, César. Deixa eu pegar esse gancho e relembrar que a Constituição tem como seu núcleo duro os objetivos da Constituição, obter a dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho e livre iniciativa, ou seja, para que serve uma sociedade civilizada? Aí nós vamos voltar séculos no tempo, Jeremy Bentham, etc. O objetivo do governo é trazer civilidade, é trazer dignidade, é trazer, digamos assim, a felicidade, a melhoria da condição econômica para a população. Então, todo o nosso arcabouço normativo ele objetiva isso. E a Constituição coloca isso nos seus primeiros artigos. E depois, no artigo 5º e no artigo 7º, ele coloca os direitos individuais do cidadão e os direitos individuais do cidadão enquanto trabalhador. E estas balizas estão sendo testadas agora nesse momento de crise. Nós vamos, no final, falar sobre a decisão liminar da ADI 63, se eu não me engano, né, do ministro Lewandowski, mas já fique em mente que tudo que nós discutimos aqui tem que ser interpretado de forma a não abrir mão de certas barreiras que são colocadas na Constituição, porque se essas barreiras forem embora, o que impede de irem tirando outros e outros e outros direitos, sabe-se lá sob qualquer escusa, né? Mas aqui, nós estamos numa situação de calamidade e eu vou pegar essa deixa para entrar no nosso próximo tópico, porque nós temos um complexo de normas que estão tendo que ser interpretadas em conjunto. Nós temos a Lei 13.979, que ela fala mais a questão da saúde, com determinações de isolamento e quarentena das pessoas que estão doentes ou com suspeita de doença. Nós temos agora, recentemente aprovada, a Lei 13.982, concedendo um auxílio emergencial, ou seja, o governo, depois de muita resistência, abriu os cofres para alcançar a população que o Estado, nos últimos 20, 30 anos, tem deixado progressivamente mais desamparados, né? Autônomos, informalidade, enfim, as pessoas têm que comer para que a gente não tenha, para que a gente ainda tenha um país, uma população após essa crise. Temos aí
vamos falar aqui na nossa live da MP 927, que trouxe várias alternativas interessantes de antecipação de férias, banco de horas, ou seja, medidas para quem ainda está mais ou menos capitalizado, conseguir dispensar o trabalho dos seus empregados e se compensar mais adiante. Antecipação de férias, diferimento de 13º, enfim. 936 é a medida mais polêmica, com a suspensão de contratos e redução de jornada e salário. A MP 946, permitindo enfim, um alento para o trabalhador, podendo retirar parte do seu FGTS. Isso. E outra norma que nós vamos comentar, a 944, que cria um financiamento subsidiado a condições muito favoráveis para financiar 2 meses de folha. Enfim, esse é o conjunto, uma complexidade, uma teia de normas. Vou passar a palavra para o Rodrigo, senão ele vai dizer que eu estou falando demais. Não, sempre bom te ouvir, César. Sempre aprendo muito contigo. Tem que falar bastante mesmo. Mas realmente, César, fizesse um apanhado bom das medidas provisórias, das leis que estão surgindo aqui. Mas para a gente unir todos esses normativos, eu gosto muito de fazer analogias e fazer comparações. E eu comparo e vejo essas medidas provisórias, essas leis, mas principalmente as medidas provisórias, como uma analogia de uma guerra de trincheiras. Uma guerra de trincheiras, como foi a Primeira Guerra Mundial, a Guerra Civil Espanhola, principalmente a Primeira Guerra Mundial, cada trincheira era uma linha de defesa, né, no frontline, da linha do campo de ataque, do campo de guerra. E essas medidas provisórias, elas apresentam diferentes estágios do campo de defesa que empregados e empregadores podem se valer. Então, são instrumentos diferentes para situações individualmente postas e que reclamam um instrumento, reclamam um remédio diferente, próprio. Cada situação é uma situação própria. Então, a medida provisória 927, ela parte de uma concepção de empresas que têm uma capacidade econômica razoável, né? Que tem uma reserva econômica razoável, é isso que se espera de empresas viáveis, de que têm capacidade econômica para sobreviver com pouca ou até com uma restrição completa de faturamento de atividade econômica. E por isso ela permite que, mesmo sem trabalho, se possa reduzir os ônus, os custos da empresa. Então, um adiantamento de férias, adiantamento de banco de horas, passagem para o teletrabalho, passar o pagamento do fundo de garantia para mais tarde. Então, essas medidas são pensadas para empresas com uma capacidade econômica razoável, que é esperado das empresas viáveis. Para as empresas que não têm essa capacidade econômica, que não tiveram essa previdência ou outros motivos, de modo geral, não tem como se ficar nem 1 mês ou nem 2 meses sem faturamento, sem pagar suas obrigações principais, que é a folha de salário, se foi pensada na medida provisória 946, que tem disposições relativas à suspensão de contrato, não pagamento, a redução de jornada e salário. E ainda temos, de modo intermediário, medidas provisórias, principalmente a 944, que permite às empresas de porte médio financiarem a totalidade dos salários. Então, creio que essas são um bom modo de analisar, iniciar essa análise das medidas provisórias, saber que elas se aplicam, são utilizáveis para situações muito próprias e a necessidade de uma análise sensível, né? Uma análise sensível para verificar qual é o instrumento, qual é a ferramenta própria para esse novo momento. Mas, César, eu tenho me preocupado muito com a situação, alguns argumentos que a gente escuta de dificuldade de compatibilização entre resguardo de saúde e preservação da economia. Porque, às vezes, a gente escuta, não normalmente de operadores do direito, normalmente pessoas que estão um pouco fora das profissões jurídicas, de afirmação de que há necessidade de retomada completa da economia, porque não vai adiantar nada encerrar a pandemia se não houver postos de trabalho, se as empresas estiverem fechadas. Então, uma preocupação que eu acho que a gente tem que ter é de como compatibilizar esse direito fundamental à saúde, à vida, à segurança, com a responsabilidade também do poder público de preservação das empresas e dos postos de trabalho. Isso te preocupa também? Preocupa bastante, e até essa é uma pergunta macro
meta jurídica, né, a gente vê várias opiniões tanto de cientistas da área médica quanto de economistas, e isso vai impactar no direito, porque o direito vai regular, vai materializar a forma como aquelas determinações que os cientistas, sejam cientistas econômicos, sejam cientistas da área médica, estão nos dando. E o que mais se vê, e nós, veja bem, nós não somos especialistas nessa área, mas a posição majoritaríssima é: se não houverem medidas muito, muito drásticas, você pega primeiro a questão da China, que eles colocaram o exército na rua e cercaram, fizeram praticamente estado de sítio nas cidades que eram o principal do foco. E vamos pegar no outro extremo Itália, que não levou a sério a questão, e os Estados Unidos, que também não levaram a sério a questão. O presidente tinha uma atitude muito forte contra o isolamento. Eles estão tendo os piores desempenhos. Agora, nos Estados Unidos, já é, se eu não me engano, o país com mais mortes, ou não é ainda, está chegando lá. Quer dizer, já é o grande centro hoje. Um país com uma estrutura hospitalar gigantesca, um país desenvolvido, o país mais rico do mundo. Imagine nós, um país de terceiro mundo, um país pobre. Se realmente nós não adotássemos nenhuma medida drástica, será que nós teríamos um país? Será que nós teríamos uma economia depois disso? Então, questões muito graves, né? E o direito tem que conseguir regular isso dentro daquela orientação que a ciência nos propicia. Bom, eu acho que está na hora, até porque o nosso tempo é curto, ele voa, o assunto é muito vasto, interessante, a gente entrar com um pouquinho mais de detalhe na MP 927, né? Vamos começar. Que você não passa para o fato do príncipe, força maior, César. Eu sei que você escreveu com um bom parceiro, você escreveu um bom artigo sobre isso. E está num site muito conceituado, né? Revisão Trabalhista. Olha só, esse assunto ele começou com a MP 927, porque a MP 927 fala que caso de força maior, né, a epidemia, e depois houve declarações do governo em rede nacional de que é um artigo na CLT, que está lá um pouquinho esquecido e tal, mas que responsabilizaria os governos que derem causa à suspensão de atividades. E a coisa não é tão simples assim. Nós temos, dentro de uma doutrina tradicionalíssima já, um conceito amplo, lá senso de força maior, com fatos inevitáveis para os quais a pessoa não concorreu, no caso o empregador não concorreu, fatos imprevisíveis e que afetem drasticamente a empresa. Dentro disso, nós temos especificidades. A doutrina costuma dividir fatos de causa natural, caso fortuito, né? E fatos por ação humana, digamos força maior em sentido estrito, como, por exemplo, uma guerra ou uma paralisação geral, né? Bloqueios nas estradas pelos caminhoneiros, como acho que aconteceu no ano passado, né? E costuma separar o fato do príncipe, que geralmente é tido como uma iniciativa da administração pública e que não seria justo aquilo que a administração pública decidiu impor a alguns que fosse custo de apenas alguns. Aí a ideia de trazer o custo para toda a sociedade. E aí eu deixo essa batata quente para o nosso amigo Rodrigo para dizer se o nosso caos pandêmico, as determinações de fechamento de estabelecimento seriam fato do príncipe ou seriam força maior? Pois é, César. Bom, eu fico feliz de saber que aqui a gente não vai ter exatamente um debate, porque nós escrevemos um artigo juntos assim que saiu essa polêmica e tentando explicar, tentando humildemente levar um pouquinho de luz jurídica para uma informação que não foi exatamente muito precisa juridicamente sobre a eventual obrigação de agentes públicos, governadores e prefeitos de que teriam que indenizar, de fazer o pagamento de verbas rescisórias de empregados cujos empregadores se vissem na necessidade de encerramento das atividades em razão de portarias. E, de fato, por todo o país, há portarias, há normativos estaduais e municipais
determinando a redução das atividades ou até o fechamento completo de atividades econômicas. E surge essa dúvida. Bom, é uma dificuldade de compreensão que a gente tem visto, às vezes até de forma... A gente fica até um pouco irritado com isso, a dificuldade de entender a diferença entre factum principis e força maior. O factum principis é um ato de uma autoridade de Estado que realiza um ato normativo discricionário, eu acho que essa é a palavra mais importante, a discricionariedade, não compelido por força maior, não compelido por um fato da natureza, mas que decide realizar algum ato e causa prejuízos a um empregador, e esse empregador, caso o prejuízo seja de tal monta que não possa seguir a sua atividade, o responsável pelo fechamento da atividade, eventualmente encerramento dos contratos de emprego, não é o empregador, é o príncipe, é o Estado, o poder público, e esse que vai ter que fazer o pagamento das verbas rescisórias. Temos pouquíssimos casos na jurisprudência, a gente procurou isso na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Eu acho que você achou uma ou duas jurisprudências, né? Eu achei muita jurisprudência de rejeitando, né? Mas rejeitando o exercício do poder de polícia, um ato da autoridade exercendo o poder de polícia e fiscalização não é caso de factum principis. E decisões, por exemplo, houve a questão dos bingos, que houve uma lei, estavam sob uma liminar judicial para o funcionamento, Sim. Ou seja, há uma decisão judicial, então não é responsabilidade da administração pública. Houve o caso de medida provisória e ela perdeu seus efeitos, também não é responsabilidade da administração pública. Ou seja, seria um ato tipicamente administrativo e me parece que os pouquíssimos casos que se tem reconhecido seriam a desapropriação, porque Sim. daí escolheria uma determinada para desapropriar e causaria o fechamento daquele comércio, daquela... Claro, mas só uma desapropriação que implicasse o fechamento da atividade e não pudesse ser transferida a atividade para um outro lugar. Imagine, por exemplo, o seguinte, Estatuto do Desarmamento. Se define que as indústrias de armas não podem mais atuar no Brasil. A indústria não tem como se mudar para outro local do país. Em todo o território nacional não pode atuar. As indústrias armamentistas de armas, elas vão ter que despedir os seus funcionários. E aí existe a situação hipotética do fato do príncipe. Mas o fato do príncipe demanda uma circunstância de benefício individualizado do Estado a partir de um ato discricionário. E não é isso, pelo menos eu vejo dessa forma, não vejo isso como fato do príncipe determinações do poder público, do Estado, dos municípios, para fechamento ou restrições de atividades. Porque o Estado e o município, o poder público, ao fazer isso, ao estabelecer esses normativos, não age de forma discricionária, não age com objetivo de benefício pessoal, pessoalizado, mas cumprindo as suas obrigações, cumprindo os seus grandes objetivos de preservação de saúde, preservação da vida da sua cidadania. Se o Estado, se o poder público não atuar buscando a preservação dos seus cidadãos, vejo com dificuldade alguma utilidade do Estado. Bom, voltamos. Agora eu estou te ouvindo. Que pena que deu uma quebrada, né? Mas o vídeo anterior eu salvei nos stories do Instagram da escola, né? Eu acho que está lá disponibilizado. Bom, vamos seguindo. A gente estava finalizando o factum principis, né? Eu só queria fazer um comentário em cima do que você colocou, Rodrigo, que essa questão da diferenciação do factum principis e força maior, que nesse caso o administrador ele não agiu, ele, abre aspas, foi agido, ele foi compelido por uma força maior externa. Então, ou seja, não tem como a gente dizer que ele agiu de forma discricionária. Não haveria outra opção. Exatamente. Exato. Ele não está agindo de forma discricionária, mas está agindo, eu vejo, pelo menos, de forma vinculada, porque é obrigação do poder público a preservação da saúde, da vida e da segurança de todos os seus cidadãos. Pessoal, eu queria perguntar se agora vocês estão com áudio. Quem é que pode tá ouvindo? Ok, ótimo. Rodrigo, estão ouvindo, Rodrigo? Tá bom. Bom, eu acho que a gente poderia passar para falar um pouquinho das medidas da MP 927. Tu queres iniciar, Rodrigo?
Sim, a 927 ela traz as medidas mais importantes que eu vejo aqui. Pode ter alguma controvérsia, tratar sobre teletrabalho, sobre adiantamento de férias e banco de horas, eu acho que esses são os 3 temas mais importantes. Talvez a gente possa falar também sobre negativa de nexo epidemiológico, suspensão da obrigatoriedade de exames, mas podemos começar sobre teletrabalho, César. O teletrabalho é uma das modalidades de trabalho à distância e ele foi bastante facilitada a migração para o regime de teletrabalho a partir da medida provisória 927. Não há mais necessidade de acordo de vontade. Essa é uma característica bem interessante da 927 para o teletrabalho. Ele pode ser imposto pelo empregador e não estabelece muito bem os critérios. Eu acho que é importante a gente pontuar 2 critérios que são importantes aqui. Primeiro, de que o trabalho a ser realizado possa ser realizado na forma de teletrabalho, ou seja, com ferramentas informáticas de comunicação instantânea. E o segundo, de que essa migração para o trabalho em casa, ela não pode ser imposta de modo a fazer com que haja grandes prejuízos para o empregado. Então, definir exatamente se ele tem condições técnicas, de conhecimento, ou até do ambiente de casa para fazer esse serviço. O teletrabalho formalmente não precisa ser feito em casa, mas para esse ambiente de pandemia, ele obrigatoriamente, pelo menos eu vejo assim, ele obrigatoriamente tem que ser feito na residência do empregado. Creio que esses são alguns dos temas mais interessantes. Outros temas interessantes a respeito à obrigatoriedade de custeio dos equipamentos. E vejo com tranquilidade aqui que o empregador é responsável pelo custeio desses equipamentos, mas pode repassar para o empregado uma obrigação inicial de aquisição, desde que posteriormente seja indenizado pelo seu empregador se precisar comprar um equipamento muito especial, um serviço muito especial para o teletrabalho. Creio que o mais controvertido, eu queria saber a tua opinião, César, é sobre jornada de trabalho. Tem hora extra no teletrabalho aqui? Olha só, depois que a gente faz a faculdade de Direito, a gente aprende que a resposta mais apropriada é sempre o depende. Em princípio, nós temos o artigo 62 e foi colocado lá expressamente o teletrabalho como uma das exceções ao controle de jornada. Por quê? Porque em tempos de normalidade, a pessoa geralmente vai para o teletrabalho justamente porque de repente está com um filho pequeno ou tem os seus pais de repente estão doentes, alguma coisa que é poder trabalhar em casa, se assim como tu disseste, o tipo de trabalho permite a fazer à distância pela rede informatizada, e tendo as vantagens da flexibilidade de jornada, poder trabalhar por produtividade. Então, seria um contrassenso colocar o teletrabalho com bater o cartão. Até porque, mesmo que a pessoa, por exemplo, se logue no sistema, como é que eu vou saber se ela realmente está trabalhando ou se foi tomar um café, ou, enfim, está fazendo alguma refeição, voltou, ainda está correndo, o computador ainda está logado. É muito difícil de controlar. Agora, vamos trazer para o caso atual. E aí que mora o perigo. A pessoa tinha... Questão número 1, a pessoa tinha trabalho controlado, né? A pessoa, digamos, trabalhava 8 horas por dia. Isso pode ser feito em teletrabalho. Vai para lá. A norma, ela coloca que não vai haver o controle de jornada. Mas e se o empregador exigir muito mais atividade do que costumava exigir na produtividade? Será que isso é uma oportunidade para o empregador, digamos assim, impor mais trabalho ao empregado, já que ele está em casa? Segunda questão, ele pode mandar, tem um artigo polêmico ali na MP, ele pode mandar mensagens até às 11 da noite esperando respostas rápidas, porque todo mundo tem que vestir a camisa da empresa. Não, estou trabalhando aqui às 10 horas da noite, eu quero que meus funcionários também façam. Quer dizer, então, eu acho que, na minha modesta opinião, vai se presumir que não há controle de jornada, mas nós teremos situações de abuso, situações onde se verifique que estão impondo um trabalho bem superior ou em horas esdrúxulas, né? Não sei, concorda comigo? Claro, vejo exatamente, César. Não existe um salvo-conduto para o não cumprimento da jornada constitucional
pela circunstância do passagem ao teletrabalho. É mais ou menos o raciocínio que a gente faz para o trabalho externo. O trabalho externo não tem registro de jornada, mas se for exigido um volume de trabalho que só possa ser realizado fora dos limites constitucionais, tem direito ao recebimento e horas extras. Certo? Bom, eu acho que podemos falar um pouquinho de férias e banco de horas. Na realidade, entram naquela situação que eu preciso colocar o empregado aí, porque no teletrabalho ele está trabalhando só que à distância. Agora, aí para as pessoas que eu não tenho como delegar esse trabalho, não diria delegar, eu diria afastar este trabalho da sede da empresa. As pessoas que atendem o público presencialmente ou as pessoas que fazem trabalhos manuais. Existe uma gama enorme de trabalhadores que eu não tenho como utilizar o teletrabalho. Então, para estes, dentro daquela situação que tu colocaste, da empresa que está capitalizada, que consegue aguentar pagar esta folha salarial e compensar futuramente, não vai precisar fazer o desembolso das férias futuramente, porque já deferiu as férias agora. Então, é uma solução, são vários, digamos assim, a pessoa vai ajustar a solução para a sua realidade, a empresa. Nesse caso do banco de horas e das férias, então, a pessoa não vai trabalhar, mas vai ser considerado isso como aduzindo débitos no banco de horas, que depois a pessoa vai ter um limite de 2 horas extras diárias para fazer a recuperação disso, certo? Num prazo de até 18 meses. Antes, por acordo individual, lá na CLT, isso já existia. Existe uma certa controvérsia se é constitucional ou não, porque tem um dispositivo, inciso 13 da Constituição, que fala que deve haver negociação coletiva para o ajuste de banco de horas, assim como redução de jornada. Mas, enfim, já está na CLT, não é uma grande novidade, apenas se esticou esse prazo, porque vai ser muita hora extra que fica no débito, isso vai ser compensado adiante. E as férias? O mais polêmico é o seguinte, não é apenas as férias vencidas que podem ser antecipadas. Eu tenho períodos em andamento, período aquisitivo em andamento, eu desde já defiro as férias e aquele período aquisitivo continua, e essas duas situações por imposição unilateral do empregador. E eu tenho uma terceira situação onde tem que haver acordo individual, que é a antecipação de férias futuras, onde o período aquisitivo nem se iniciou. Como a fruição dessas férias ela se dá de uma forma bem desfavorável, a pessoa não vai poder viajar, não vai poder ir para a praia, não vai poder ir para um lugar pitoresco, ela está reclusa em casa. Então, há uma certa controvérsia se não seria um exagero antecipar tantos períodos de férias, a pessoa vai ficar 2, 3 anos praticamente sem fruir férias, dependendo de quanto tempo ficar em casa. E o que você pensa disso, Rodrigo? César, a primeira percepção que eu tenho aqui, quando eu li a medida provisória, é de que quem escreveu, por favor, isso não é nenhuma crítica, não estou criticando o executivo, mas é que não percebeu um dispositivo na CLT que é pouco estudado, que é o artigo 133, inciso 3º. Ele diz o seguinte, que nas circunstâncias em que a empresa fica paralisada, a paralisação da atividade por mais de 30 dias, o empregado já perde as férias. Então, não haveria necessidade de adiantar férias se a empresa não está funcionando. Se a empresa não está funcionando em razão da pandemia. Então, já havia um dispositivo que não vejo aqui ele ter sido observado. Mas você traz muito bem, César, uma circunstância que é quase pitoresca, é difícil entender aqui dessa medida provisória, que é e aqui nos comentários eu vi banco de horas negativo. Sim, tem banco de horas negativo, porque originalmente banco de horas era a pessoa prorroga a jornada e compensa mais adiante. O que a situação da pandemia é o contrário. O funcionário está compensando, semanticamente esquisito, mas politicamente é isso. O funcionário está compensando como folga e depois vai realizar a jornada prorrogada, que não vai ser... Está recebendo antecipadamente a folga compensatória. Perfeito.
E esse é o mesmo raciocínio para as férias. Tanto para as férias do período aquisitivo vencido, são 3 situações. Período aquisitivo vencido, período aquisitivo vencendo, ou seja, vai vencer durante a pandemia, durante a paralisação, e os períodos futuros. Isso é inusitado mesmo. E aí você pergunta, vai poder usufruir de férias em casa? Isso não... eu recebi essa pergunta no site ou no perfil do Instagram. Isso não inviabiliza o direito constitucional de férias? Isso não zera o direito constitucional de férias? Eu acho que não. E eu acho que não pela nossa base epistemológica que a gente firmou no início dessa conversa. Vai dar prejuízo para todos. De uma interpretação apropriada ao momento. Claro. Exato. As férias não são zeradas. Aí voltamos a Lex e Dworkin e as ponderações de princípios e de valores constitucionais. O direito constitucional de férias não é zerado. Ele é mitigado e é reduzido em nome de um benefício maior, que aí eu vejo a vida do funcionário, a segurança, a preservação do emprego, a preservação da empresa. Então não é mitigado aqui. César, nosso tempo está terminando, nossa conversa está tão boa que a gente acaba... A gente vai ter que fazer outra live, tá? Para falar, pelo menos, vai ficar só na 927 hoje. Fica aí a sugestão. A gente vai ter que falar outra sobre a 946. Mas falar sobre a negativa de nexo epistemológico, porque isso preocupou muita gente, tem muita dúvida sobre isso. A medida provisória 927, ela estabeleceu que as contaminações pelo Covid-19 não são consideradas doenças ocupacionais. Aí colocou vírgula e aspas, né? Exceto mediante comprovação do nexo causal. Significa que não dá para considerar a contaminação do empregado pelo Covid-19 como doença ocupacional, nem mesmo os trabalhadores da saúde. O que você acha disso? Olha só, caso extremamente complexo, nós não podemos... Vamos voltar para a interpretação que nós temos que ter à vista da Constituição e à vista da situação atual e do complexo de normas. Como que eu vou exigir que os profissionais da saúde estejam lá na linha de frente de combate e eu não vou dar um mínimo de segurança jurídica para eles? Eles vão ter um ônus da prova dificílimo, serem contaminados, talvez ficarem com consequências bem graves, eventualmente ter o falecimento, e eu não vou presumir que eles, por estarem lá, gente, fazendo a higienização de pacientes contaminados, recebendo os pacientes contaminados o tempo todo, como que eu não iria presumir, nesse caso, o nexo causal? Mas a legislação atual ela já dá a resposta para isso, porque nós temos 2 dispositivos na Lei dos Benefícios Previdenciários, Lei 8.213, que um deles fala do nexo técnico epidemiológico e um outro fala especificamente da contaminação acidental em trabalho. Então, assim, me parece que existem artigo 21, inciso 3, se não me engano. Exatamente. Então, me parece que esta presunção legal, uma presunção ex lege, ela é uma forma de comprovação do nexo causal. Então, eu teria com isso uma interpretação sistemática desses dispositivos. O que você acha? Na crise do H1N1, foi exatamente o contrário que aconteceu. Quando deu H1N1, os profissionais de saúde infectados, eles era presumido que a infecção ocorreu em razão do trabalho deles, para os profissionais de saúde. Então, se presumia já a doença ocupacional. A medida provisória 927, ela inverteu todo esse aporte que a gente tinha sobre isso, César. Nesse ponto, eu acho que eu gostei da MP, da MP 927 em geral, salvo o artigo 18, que ele foi revogado em 24 horas via Twitter, né? E o artigo 2º, a gente não conseguiu falar sobre ele, que ele é problemático também. Exatamente. Mas esse artigo 29 não pode passar despercebido. Os profissionais de saúde, eles têm um outro dispositivo que não foi revogado, está lá na Lei 8.213, e eu acho que ampara esses profissionais, porque fala explicitamente da contaminação acidental em serviço, que é o caso do pessoal da saúde. Rodrigo,
está com faltando 10, 12 minutos para acabar nossa live. Eu acho que... Falta 5, tá? Porque a gente começou 19h05. Ah, certo. Tá. Vamos... Talvez até a gente tenha uma sobrevida, porque como caiu e eu comecei de novo, até dá para a gente passar um pouquinho. Mas vamos lá. Se cair, a gente já tá despedido, tá? Já se despediu. Então tá bom. A gente passa para o próximo assunto. Vamos direto para a MP 936, Rodrigo? Eu acho que a gente podia falar só um itemzinho rapidinho que faltou da 927, César, só falar sobre a suspensão da obrigatoriedade de exames e treinamentos que está previsto. E é algo que eu, pessoalmente, não consegui entender qual é a lógica disso. Porque, veja só, então a medida provisória, ela desonerou obrigações de saúde e medicina do trabalho. No momento mundial de maior necessidade de preservação da saúde e segurança no trabalho, de risco da maior epidemia da nossa geração, uma das maiores da história da humanidade. Então, eu tenho muita dificuldade de entender qual é a lógica de fazer com que exames demissionais, ou exames de admissão, né, demissionais ou de admissão, que poderiam verificar se o trabalhador está doente, ainda que assintomático, e assim buscar o tratamento dele, ou fazer com que ele não passe a doença para os seus outros colegas, para os seus colegas, é uma oportunidade que faltou. Então, é algo que eu realmente não consegui entender qual é a lógica da medida provisória 927 nesse tema. Realmente não entendi. Eu acho que eles misturaram alhos com bugalhos. Eu acho que eles pensaram em facilitar a vida daquelas empresas que estão com a atividade suspensa para que eles não fossem multados, autuados por não estarem fazendo os exames admissionais, os exames periódicos. Me parece que os demissionais eles são obrigados a fazer, mas tem um prazinho, fica postergado, né? Agora, parece um contrassenso, porque para aqueles que estão na linha de frente, para aqueles que estão na ativa, que não pararam, que é uma parte significativa das empresas, isso fica realmente contraditório. E uma outra contradição é a seguinte: para que eu vou aliviar essa obrigação de exames para evitar multas, se eu, de outro lado, eu já aliviei as multas? A fiscalização, esse é um outro artigo polêmico, ela vai ser meramente orientativa. O critério da dupla visita, eles não vão aplicar multas, salvo em coisas muito graves, como a falta de registro em carteira de trabalho, empregador frio, sem a anotação na carteira, situações de grave e iminente risco, e ocorrência de acidente de trabalho fatal, que é gravíssimo, claro, e trabalho em condições análogas à desgraça. Mas vê a situação. Vê que esse é outro dispositivo que eu também não consegui entender a lógica. Se criou uma quarentena da fiscalização trabalhista, no momento em que o poder de polícia é cada vez mais necessário, porque são nos momentos de crise que o pior da humanidade aparece, né? Que a gente vê, um exemplo mais óbvio é o abuso econômico que a gente teve nos primeiros dias da pandemia, de aumentou 200% o valor do álcool gel. E o poder de polícia atuou na fiscalização para dizer, olha, isso não pode, né? A gente tem que retomar os trilhos da civilização. A fiscalização do trabalho também são trilhos de fiscalização que devem estar presentes. E esse campo da fiscalização do poder de polícia, ele foi retirado, independentemente do porte da empresa. Esse eu lamento que tenha acontecido dessa forma, porque não vejo benefício para ninguém, né? Não vejo mesmo. Parece que a intenção é facilitar de um lado, porém está colocando algemas na fiscalização, que deveria justamente verificar se há segurança, né? Então, me parece um certo contrassenso. Olha só, Rodrigo, a Escola Judicial está nos pedindo aqui para já marcar a nossa próxima live. Então, eu não sei porque, até porque a gente já poderia, nós estamos terminando o nosso tempo e de repente a gente deixa a MP 936 e a MP 944 para uma próxima oportunidade. Deixa eu tá te bem, propor... eu acho uma boa. Até para que a gente não corra na 936, acho que é importante para a gente falar sobre a liminar do ministro Lewandowski, no dia 16.
Eu acho complicado, acho que merece um debate, eu acho que vai 1 hora nessas 2 medidas provisórias com facilidade. Tá. Rodrigo, pode ser na segunda-feira, tá? Para o pessoal, eu não sei se de repente segunda ou terça-feira, o mesmo horário, para ti ficava bom? Segunda-feira tá bem, porque eu não saio de casa mais, tá, César? Só sai do quarto para a sala, da sala para o quarto. Eventualmente, hoje eu vou sair ali no quintal. Tá? Isso. Então, vamos deixar aqui, para quem está nos assistindo, uma continuação do assunto. Né? A Escola Judicial já nos autorizou aqui fazer uma oportunidade para dividir o tema, que é muito vasto e de utilidade pública. Ficamos, então, marcados para segunda-feira, às 19 horas. E eu queria aproveitar esse último minutinho, só fazer um pouquinho de propaganda do livro de precedentes. Tá? Até faz parte de um viés da Escola Judicial de estudar os precedentes e incrementar o seu uso no tribunal. E, nesse meio tempo, estamos lançando um livro com vários autores de renome nacional, uma obra feita a muitas mãos, certo? Com 2 ministros do TST, com autores internacionais, enfim, um livro bem completo para ser o livro de cabeceira, pessoal que atua na área recursal, na área de recurso de revista, uniformização de jurisprudência, né? Enfim, tá no site da editora Revista dos Tribunais. Eu vou querer meu autógrafo no meu, tá? Com certeza. Tá. Eu queria me despedir também e dizer que esse livro é um livro essencial mesmo para todos que atuam no direito do trabalho. E César, eu não tenho problemas nenhum de dizer isso. César é a grande autoridade hoje no Brasil no tema de precedentes, estudou isso a fundo nos Estados Unidos, no Master que ele fez lá, e tem atuado em várias escolas judiciais pelo Brasil, ensinando como tratar os precedentes no direito processual civil e no direito processual do trabalho. Então, é uma obra que recomendadíssima. Agradeço as palavras aí, Rodrigo. Senhores, o nosso tempo está acabando. Em nome da Escola Judicial, a gente agradece. É uma honra participar desse projeto piloto da Escola Judicial, de fazer uma atividade formativa, interna, compartilhada com o público, os advogados, o público externo aos tribunais, compartilhado com as demais escolas. E eu acho que em tempos de pandemia nós estamos nos reinventando, e talvez essa seja uma forma de que todas as escolas dos tribunais se ajudem, compartilhando os cursos, compartilhando as atividades e também compartilhando com o público, com a classe jurídica, com os advogados, esses debates que são importantes para todos. Rodrigo. Só agradecer também e registrar como a nossa escola judicial aqui do Rio Grande do Sul tem essa tradição de liderança, de vanguarda, né? Eu acho que se não é a primeira, é uma das primeiras lives que são produzidas pelo Instagram de uma escola judicial, e agradecer a confiança da diretoria da escola, principalmente do desembargador Ricardo Martins Costa, que apostou nessa ideia diferenciada de fazer uma live no feriado, inclusive. E eu vi aqui que nós tivemos mais de 400 pessoas presentes. E é uma honra para nós. Claro, o pessoal uma honra para nós. E eu acho que a próxima vai ser boa também. Então, tá bom. Estejam com a gente na próxima live. Vamos tratar da MP 936 e MP 944. E também tem uma MP com um assunto mais breve, a MP 946. Isto se às 23h30 da noite de hoje ou dos próximos dias não sair mais alguma, né? Se tiver, a gente vai falar também. Vamos falar também. Isso aí. Tá bom. Então, um abraço a todos. Boa noite. Bom feriado de Páscoa. Até mais, Rodrigo. Um abraço. Fiquem em casa. Saúde. Fiquem com Deus. Até mais.